hoje em dia, nós lidamos com crianças elas são especiais. As crianças da atualidade, gente, são especiais. São especiais por quê? Porque elas já vieram e tomaram todas os nossos avanços de ganho emocional e intelectual. Por exemplo, uma criança de 3 anos, você coloca o celular na mão dela, ela vai de um lado para o outro celular, por exemplo. Uma criança, as crianças de hoje em dia têm uma facilidade com línguas impressionante. Tem facilidade com música, com instrumento, com artes, com internet. Essa facilidade vem de um avanço que vieram das gerações anteriores e que deve ser aproveitada. Porém, são crianças que vieram com grandes capacidades intelectuais e muito fortalecido pela perspectiva dos pais do quê? De um estudo técnico. Estuda isso, nota alta, desempenho, primeiro lugar no vestibular, fazer o curso mais concorrido, aparência, cobrança, exigência, baseado na intelectualidade e na inteligência, formando verdadeiros analfabetos emocionais que não sabem lidar com uma mínima frustração, porque não recebeu frustração na infância. Quero isso, toma. Quero isso, toma. Quero isso. Aí fica adolescente, não quero isso. Muitas vezes, por exemplo, até a própria dependência química, ela está relacionada com a intolerância à frustração que criou lá desde 1 ano de idade. A criança não soube manifestar ou receber um não e abaixar a cabeça e aceitar. Tá bom, eu aceito não. Por quê? Porque muitas vezes os pais não souberam dar aquela autoridade. E aí, quando chega na vida adulta, se tornam inseguros. A vida mostra uma coisa, por exemplo, uma dependência, a experimentação de bebida e de drogas, por exemplo, é uma coisa que acontece muito na adolescência. Só que, porém, chega um momento em que aquele adolescente usou aquilo e ele começa a pensar, olha, isso está me fazendo mal. Eu preciso me negar isso. Eu estou com vontade, mas eu não posso, está me fazendo mal. Ou seja, ele tem uma habilidade de lidar com a frustração, de lidar com o não, a autonegação. Por quê? Porque a vida, ela não é papai e mamãe. A vida cobra regras a serem seguidas. A vida traz para a gente uma percepção de mérito. Se você fez por onde, você tem um recebimento de uma recompensa. Se você não fez por onde, você não vai receber recompensa. E dessa forma, nós pregamos hoje muito uma psicopedagogia baseada no mérito, aonde se a criança tem a sua realização, se a criança faz as suas tarefas, vários estudos, gente, científicos, estatísticos, mostraram que as crianças que tinham obrigações na sua infância, seja de estender a cama, ou seja de fazer algum serviço de dentro de casa, essas crianças se tornam adultos mais organizados e com mais sucesso profissional, obviamente com mais sucesso financeiro. Um aprendizado que parece que não precisa. Não, eu tenho dinheiro para pagar a empregada. Meu filho não precisa varrer uma sala. Mas isso vai fazer bem se ele tiver essa função. Se em algum momento ele aprender a colaborar. Lá em casa eu sempre busco, eu tenho quatro crianças. E eu sempre busco trazê-las, olha, vamos aprender a colaboração. Vamos aprender a colaborar um com o outro. Vamos desempenhar uma tarefa em grupo. E isso é sempre muito desafiador, principalmente. Porque, hoje em dia, quem tem filho, quem tem neto, sabe, o equipamento eletrônico, por exemplo, ele domina. Existe uma atração da criança que hoje, a geração das nossas crianças, elas são, por natureza, hiperativas, aceleradas. As crianças da nossa geração, a maioria delas são muito rápidas, elas pensam muito, elas pensam em muitas coisas ao mesmo tempo, elas não dão conta mesmo de ficar parada. Então, até engraçado, a minha esposa um dia estava
A gente tem uma de quase 3 aninhos, e ela estava correndo para um lado para o outro, e pega uma coisa, pega outra. Aí a minha esposa pegando as coisas da mão dela para não quebrar e tudo. Eu falei, não, meu bem, vamos fazer diferente agora. Em vez de tomar as coisas da mão dela, vamos dar. Entrega na mão dela, toma. Manda ela ir colocar lá onde ela achou. Pega outra coisa, vai pegando. Ou seja, à medida que foi dando atividade para ela, e obviamente a gente vai escolhendo atividades educativas, à medida que vai dando atividades para elas, elas vão interagindo, elas vão gostando, elas vão se sentindo bem. E esse aprendizado leva para a vida inteira, leva para outra vida, né? Como nós nos sentimos diante das nossas crianças? Como nós devemos nos postar, visto que nós partimos do princípio que a nossa mente tem poder. Vocês acreditam nisso? Quem acredita que a mente, os pensamentos têm poder, levanta a mão, por favor. A mente tem poder. Como que acontece esse processo de que a mente realiza? É o seguinte: eu penso uma imagem, essa imagem, dependendo do quanto eu repito ou do quanto de emoção eu coloco nela, ela tem uma chance maior de vir para a realidade. Ok? Então, se eu olho o meu filho e sinto em meu coração que ele é capaz, eu triplico a capacidade dele. Se eu olho para o meu filho e sinto no meu coração, sinto lá por dentro que ele não é capaz, e ainda vou lá tentar fazer por ele, eu tiro toda a possibilidade de realização dele. Isso é muito nítido, né? Uma criança amarrando um sapato lá, às vezes ela não sabe ainda, está lá tentando com dificuldade, né? Se a mãe ou o pai olha e acredita que ele é capaz, ele vai ser mais capaz. E assim em todos os desafios, em todas as realizações da vida dessa criança, desse adolescente, e depois como adulto. Da mesma forma, se essa mãe ou esse pai achar que ele não é capaz, o que é a primeira coisa que ele vai fazer? A criança está lá tentando amarrar. O pai olha e acha que ele não é capaz. O que esse pai vai fazer? Vai lá amarrar para ele. O que vai tornar ele menos capaz ainda. Então nós devemos deixar os nossos filhos experimentar. Nós devemos deixar os nossos filhos superar os seus desafios por si mesmos, né? Às vezes entre eles, lá em casa mesmo, eles estão conversando sobre alguma coisa, ou às vezes eles entram em algum conflito, né? E eu de longe fico escutando. Eu deixo rolar um pouquinho mais, para eu ver como eles vão lidar com esse conflito. Como eles vão, qual vai ser o princípio que ele já aprendeu, que vai trazer para ele uma solução para aquilo que ele está vivendo ali. Por um outro lado, eu poderia ir lá e resolver, não, você faz isso, você faz aquilo, fechou o negócio. Não, mas às vezes é bom deixar que eles tenham os seus próprios desafios.